Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje começar o podcast falando de Fluminense na Libertadores. O Fluminense venceu o Milionários por 2-1 de virada. É um jogo meio caótico, agitado. Teve pênalti que o Fábio defendeu e o Fluminense justifica essa reformulação do seu elenco com vários jogadores experientes, né? Já falei do Fábio, o Abel Braga apostou num goleiro experiente, né, para disputar essa partida na Libertadores, mostrou toda a sua experiência num pênalti duvidoso, muito duvidoso, mas o Fluminense prevaleceu. O Milionário sai na frente, o gol do Sosa, né? Eu não sei se é assim que pronuncia corretamente o nome dele, mas esse mesmo Sosa, ele foi expulso ainda no primeiro tempo, né? Não chegou nem na metade do primeiro tempo, porque ele entrou no bate-boca com o Felipe Melo, tomou o primeiro cartão amarelo. E aí depois, numa cotovelada no William, ele toma o segundo amarelo e é expulso ainda no primeiro tempo. E aí mais um nome, né, que o Fluminense contratou e a contratação se justifica neste momento. Já fez grandes partidas, mas falando em Libertadores, pelo menos, neste momento justificou a contratação do Felipe Melo. Né? Esse bate-boca com o Eduardo Souza foi fundamental para que o atleta levasse um primeiro cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão. Né? Com um jogador a mais, o Fluminense começou a se ambientar melhor na partida, começou a controlar melhor a partida. Tá? O David Braz consegue a igualdade. E aí, no segundo tempo, o Milionários, mesmo com um jogador a menos, começou a mandar no jogo. Né? Começou a dominar o jogo, conseguiu uma acabada de uma penalidade que o Fábio defendeu muito bem. E depois o Fluminense consegue a virada com o Cano. Né? Isso com algumas oportunidades, marcações um pouco caótica aí da arbitragem. O Fluminense que claramente sentiu um pouco a questão física. O Fred se machucou, por exemplo, no primeiro tempo. Sentiu uma lesão na coxa, parece que vai ficar fora um bom tempo. Então pesou vários aspectos, né? A questão de ter um elenco com uma média de idade um pouco mais elevada, que são no caso esses grandes reforços, pesou nessa partida, mas o que pesou também, claro, foi a altitude. Então o Fluminense fez um jogo mais conservador, fez um jogo na medida do possível, tentando se preservar o máximo que pôde, né, e agredindo o adversário nas oportunidades que teve. Até por isso que o Milionários, mesmo com um jogador a menos, dominou aí em alguns momentos do jogo, dominou amplamente. O Fluminense sequer conseguia uma resposta, né? Buscava mais num contra-ataque ou outro, justamente para se preservar, preservar eu não digo nem tanto físico, mas preservar o fôlego, né? Porque a altitude, mais de 2.000 metros de altitude, então isso pesa. Então o Fluminense soube jogar com a experiência, né? Vários jogadores experientes em Copa Libertadores, e isso valeu demais. O Fluminense sai dessa partida com um grande placar. Não existe a questão do gol fora de casa mais nessa edição da Libertadores, a partir dessa edição da Libertadores. Então é uma vantagem importante, porque jogando fora de casa, né, com a torcida adversária na altitude, é uma tarefa muito difícil. E o Fluminense conseguiu sair vencedor desse duelo, desse grande duelo, e jogando no Rio de Janeiro. Não vai ser no Maracanã, se não me engano, porque o Maracanã vai reforma, não sei se reforma, alguma coisa vai ser em São Januário, se eu não me engano, mas vai ser no Rio de Janeiro, e ali sim, né, em pé de igualdade, em questão, pelo menos falando de altitude, né, o Fluminense tem tudo para fazer um jogo um pouco mais seguro, porque nessa partida, se o Milionário estivesse no 11 contra 11, ia complicar demais a vida do Fluminense. Não digo que sairia derrotado, até porque explorando o contra-ataque poderia sair vencedor também, mas dificultaria ainda mais a vida do Fluminense. E agora o Fluminense vai jogar mais uma vez de uma forma um pouco, imagino eu pelo menos, de uma forma um pouco mais conservadora, explorando o contra-ataque, para aí sim conseguir sair vencedor, né? Marcar um gol e sair vencedor nessa segunda partida também, e garantir a classificação para a próxima etapa, né? Então o Fluminense inicia aí a jornada na Libertadores, e um início muito bom, né? Muito bom, justificando a contratação,
né, de vários jogadores mais velhos que criticado por muita gente, criticado não, mas questionado por até por mim, eu tenho que admitir, né? Você fica preocupado. É um time que contrata nomes com mais de 30 anos, o Fábio, por exemplo, tem mais de 40 anos. Então há uma preocupação natural, né? Como é que vão estar esses atletas? Será que quantas partidas eles vão conseguir disputar? Questão da lesão, por exemplo, o Fred se lesionou. O Fred não foi uma contratação nova, mas acabou se lesionando. Mas o Felipe Melo está voando, né? O William tecnicamente tende a subir o rendimento. O Fábio justificou a experiência, né? Defendendo a penalidade. O Cano fez gol. Então o Fluminense, por enquanto, né? Enquanto está dando certo, a gente diz que o projeto está dando certo. O Fluminense aparentemente foi muito assertivo nas suas contratações, justificando, né? Nomes mais consagrados, a contratação de nomes mais consagrados, jogadores um pouco mais experientes, jogadores um pouco mais velhos, né? Experiente é a palavra mais bonita para isso, mas não deixam de ser experientes, não só no aspecto idade, né? Mas no aspecto em todos os quesitos dentro de campo e extracampo, né? E o Felipe Melo é um cara que é impressionante, como ele sabe lidar com esses jogos difíceis, né? E ele foi protagonista aí em um dos cartões amarelos que culminou com a expulsão do Sousa. Então, cara, é um grande atleta. Fisicamente ele está muito bem e vai jogar várias partidas com o Fluminense. Vai ajudar demais essa equipe do Fluminense nessa campanha até a fase de grupos. Primeiro é um campeonato à parte. Primeiro precisa chegar na fase de grupos da Libertadores. Depois pensar, obviamente, com mais calma, partida após partida, o que dá para ser conquistado, né? Aos poucos essa equipe vai ganhando corpo. O esquema do Abel para alguns pode ser até questionável, mas o Abel vem mostrando o quê? O futebol da eficiência. Da eficiência não, do resultado, né? O que é preciso para você ter uma boa campanha, um bom projeto? Você precisa de resultado. E o Abel vem fazendo isso. É um elenco que está ganhando entrosamento ainda, fica claro. Está ganhando também condicionamento físico. Então, a aposta do Abel é justamente essa. É no futebol de resultado. E isso vem dando certo. Tá? Então tem que parabenizar o Fluminense. Foi uma partida difícil. Né? Jogar na altitude é sempre muito difícil. E o Fluminense saiu vencedor. Tá? Agora sim, o segundo tópico do podcast de hoje. Corinthians e o novo treinador. Né? Às vezes pode ter torcedor que já está cansado. Por que vocês só falam do Corinthians? Porque é o time que está agitando o mercado. Por que vocês não falam do Santos, né? Porque por tudo que aconteceu, né, recentemente. E agora parece que o Corinthians tem treinador, hein? Parece que agora sim o Corinthians vai fechar com um treinador, tá? Um português, diga-se de passagem, Vitor Pereira. Né? Mais um português aí. O treinador que estava livre no mercado. Né? A última passagem dele foi no Fenerbahçe. Ele não está mais na equipe livre, então e gerou até uma estranheza, né? Assim, de repente o Corinthians ia atrás do Luiz Castro, porque é um treinador que estava empregado e negociando com o Botafogo. Se o Corinthians não tem condição de pagar uma multa rescisória, por que foi atrás de um treinador, né, que está empregado, sendo que outros estavam sem trabalhar, né? É curioso, sim, curioso, mas claro, eu acho que além de ter sido oferecido a consulta que o Corinthians fez, do levantamento que o Corinthians fez, era um nome que eventualmente fazia sentido, né? E depois do aceite do treinador ao projeto do Botafogo, pelo menos é isso o que parece, o Corinthians foi de fato atrás do Vitor Pereira e parece, boatos apenas, que o anúncio será hoje, né? Hoje. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vai ter coletiva do William, se eu não me engano, e existe uma ansiedade, uma expectativa para que seja falado algo sobre o Vitor Pereira ou qualquer que seja o novo treinador do Corinthians ao longo dessa coletiva. Então a gente vai acompanhar. É um nome interessante. Ele é um cara que, pelo que eu pude apurar, ele não tem um esquema tático físico, ele varia o seu esquema tático entre partidas e dentro da mesma partida, algo que o Abel Ferreira vem fazendo bastante com o Palmeiras recentemente. Então isso é muito interessante olhar para o Palmeiras e ver que o Palmeiras está sendo bem sucedido
isso é algo para animar o torcedor corintiano. É um cara que não vai ficar preso, engessado no esquema tático e vai ser fácil, alvo fácil dos adversários que forem estudar o Corinthians. Não, ele é um cara que, imagino eu, ele vai se preparar de acordo com cada adversário, né? E um duelo eventual com o Palmeiras ia ser algo muito bacana, né? Dois treinadores que mudam o seu esquema tático ao longo do jogo ia ser bem interessante de ver. Se de fato esse for o nome, tá? Esse é o nome da vez. Parece que ele deu o aceite, mas não está fechado ainda. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque a questão do Luiz Castro a gente já viu o que aconteceu. E por isso que se fala tanto agora do Corinthians, né? Pelo tempo que o Corinthians está sem treinador e por essa reviravolta no caso do Luiz Castro. Então fica nessa expectativa, nessa ansiedade. A imprensa coloca um pouco de pressa, né? O Corinthians está a menos de um mês aí de estrear na Libertadores, então o cara precisa chegar o quanto antes para preparar a equipe para a Libertadores, que é o grande sonho do torcedor corintiano e imagino eu da gestão corintiana também, né? E aí o fato da direção manter silêncio deixa todo mundo ainda mais ansioso com o que pode acontecer, quem que vai ser, qual que é os nomes cotados. Então, aparentemente esse é o nome da vez, tá? Aparentemente Vitor Pereira é o nome da vez. É um cara que já foi professor do Hulk, né? Inclusive com confusão com o Hulk, com Ósio também, né? Ex-seleção alemã, venceu o Jorge Jesus. Então é um cara que tem as credenciais bastante interessante, mas uma coisa que que a gente levantou aqui é que ele é um cara de temperamento forte. Ele citei o Hulk e o Ósio porque ele colocou os dois caras no banco e deu confusão, hein? Os caras ficaram bravos, o Hulk foi pro banco e depois ele nem colocou o Hulk, né? Em outras partidas. Pelo que eu vi aqui, não acompanhei essas partidas, óbvio, mas pelo que eu pude apurar aqui. Então é um cara que tem um temperamento forte, já discutiu com o torcedor, mostra que é um cara que vai saber lidar aí com esse elenco extremamente qualificado de jogadores experientes que tem o Corinthians. Agora, o grande problema é esse, se ele conseguir gerenciar tudo isso, se ele vai conseguir gerenciar tudo isso de uma forma amigável. Porque uma coisa é ele pôr o Roger Guedes no banco, o Roger Guedes ficar pé da vida, eles conversarem depois e tá tudo certo. Outra coisa é ele pôr o Roger Guedes no banco, o Roger Guedes sair chutando garrafinha e ele não pôr mais o Roger Guedes no jogo. Não colocar o Roger Guedes por 2, 3, 4, 5 partidas. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Isso aqui é futebol brasileiro. Isso aqui não é futebol da Turquia, isso aqui não é futebol chinês, né, que no caso do Hulk foi na China. Isso aqui é futebol brasileiro. Então existe... eu fico com essa preocupação em relação a algumas coisas que podem acontecer, pelo que a gente viu que ele fez na carreira, né? Porque que ele é um bom treinador, que ele pode ser um grande treinador, isso não tenho dúvida nenhuma. Só que assim, mas o Abel Ferreira ele tem culhão para de repente ter se livrado, ter deixado o Felipe Melo no banco, não ter renovado com o Felipe Melo, com o William, tudo bem, mas o Abel Ferreira não é mais uma promessa. O Abel Ferreira ele é uma realidade. E ele tem o respeito do torcedor, ele tem o respeito do elenco e ele tem o respeito da diretoria do Palmeiras. Então é uma tríade. Existe uma tríade sustentando o Abel Ferreira. Então o Abel Ferreira faz hoje o que ele quiser no Palmeiras. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser deixar o Rafael Veiga no banco, ele vai pôr. O jogador pode fazer bico e o que for, ele vai pôr. Só que no Palmeiras de hoje, se ele pôr o Rafael Veiga no banco, o Rafael Veiga não vai fazer bico. Ele vai ralar ainda mais para voltar a ser titular. Essa é a diferença. Então a gente vê, por exemplo, ele deixou o Patrick de Paula e o Gabriel Menino fora do Mundial. O Patrick de Paula vem entrando nos últimos jogos, né? Mostra que o treinador quer recuperar o jogador. Então, assim, o jogador não simplesmente, agora deixou fora do Mundial, não vou mais treinar. Não, o cara tá correndo atrás. E o Gabriel Menino, imagino eu, que também esteja correndo atrás. O grande ponto é que o Abel Ferreira ele vai ver o melhor momento para pôr o Gabriel Menino. Talvez em jogos, principalmente jogos fora de casa,
para que o garoto não se queime e a torcida perca a paciência, que a torcida já está impaciente com ele. Alguns nem queriam mais que ele jogasse no Palmeiras. Então ele está tendo esse cuidado de, imagino eu, principal de blindar o atleta e eventualmente quando ele chegar num nível técnico e físico muito bom pelos treinamentos, ele vai pôr o Gabriel Menino, mas principalmente começando por jogos fora de casa, ver o rendimento, como é que ele tá, como é que ele vai render. Então assim, ele é um cara que ele tem cacife para isso no Palmeiras hoje. Claro que, você tá querendo comparar o Gabriel Menino que tá começando a carreira com o Roger Guedes, com o William, com o Renato Augusto. Não tô querendo dizer isso. Tô querendo dizer que se ele tiver problema com um jogador, ele não vai ser queimado por isso. A gestão vai apoiar, o torcedor vai apoiar e o resto do elenco vai apoiar. E aí que cabe o atleta que foi afastado? Poxa, vou ter que ralar, treinar mais para voltar. Então é um cenário diferente. O Corinthians não, ele chega, vai chegar óbvio impondo respeito pelas credenciais, por ser um treinador europeu, mas no dia a dia, você não chega, é como o Vampeta diz, você não chega no lugar já querendo sentar na janela. Você chega no lugar, entende o momento, de repente começa a pôr uns caras no banco, os caras vão ficar de birra. E não é algo que ele tem que... E ele não vai chegar já com... Óbvio que o torcedor vai chegar empolgado e vai apoiar o treinador, mas ele não vai chegar com tudo bem estabelecido, né? Com um território bem favorável para ele. Ele vai chegar como uma promessa. Apesar da empolgação, ele vai chegar como uma promessa. Então, se ele fizer alguma coisa que o elenco entenda que não é legal, que a torcida entenda que não é legal, ele vai ser cobrado por isso. Ele não é hoje uma unanimidade. Então ele vai ter que trabalhar, fazer por onde, para que aí sim ele se torne uma unanimidade. Agora, ele arranjar essas confusões, que pelo menos que eu pude levantar aqui, pode ser um problema inicial. Aí cabe, obviamente, o treinador, aí o modo de gestor, né? A capacidade de gestor dele de conversar, de ter essa conversa, de trazer o jogador para o seu lado, como aconteceu com o Hulk e o Cuca. O Hulk e o Cuca se desentenderam. Mas aí coube, não só por parte do Cuca, como por parte do Hulk, o entendimento de que aquilo era necessário pelo melhor do Atlético. Depois o Hulk voltou e voou e hoje, e até essa temporada é um dos maiores em atividade no futebol brasileiro, um dos melhores em atividade no futebol brasileiro. Então entra a capacidade de treinador. Agora, se ele chegar achando que nem o Luxemburgo chegou no Real Madrid. Luxemburgo, para quem não sabe, treinou o Real Madrid, para quem é mais novo, né? Chegou já afastando o Beckham. O cara chegou tarde no treino e já afastou. Nem vai embora, nem precisa treinar. Já que chegou querendo botar a branca. Não é assim, cara. Você quer chegar no lugar e já quer sentar na janela? Não é bem assim que funciona. Então tem todas essas coisas que ele vai entender, a cultura do futebol brasileiro, a questão das viagens, que o Brasil é um país continental. Ele vai sentir isso, disputa de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, Libertadores nem se fala, né? Que aí pode ser que vá ainda mais longe, questão de altitude, temperatura, no Nordeste do Brasil vai ser muito quente, quando for inverno no Rio Grande do Sul vai estar muito frio. Então ele vai passar por todas essas fases que todos os treinadores estrangeiros que chegam no Brasil, eles têm que passar por essa fase de entender, de assimilar isso tudo. Mas eu acho que ele é um cara que tem a capacidade, pelo que eu li, de novo, mais uma vez repito, pelo que eu li, ele é um cara que tem a capacidade de trabalhar bem com esse elenco do Corinthians. Então, se ele realmente vier, acho que foi uma boa contratação do Corinthians. Acho que foi uma boa contratação, porque parece ser um cara estudioso, não é um cara que tem um esquema fixo. Ele gosta de mudar. Agora, justamente por essa questão dele mudar, o tempo de mudar esquema tático, o tempo é curto. O tempo é muito curto para ele, né, moldar essa equipe para jogar uma Libertadores. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. O Silvinho gostava de inventar coisa e não deu certo. Então, se ele chegar e não colocar pelo menos um esquema fixo, pelo menos algo semelhante com o que faz o Fernando Lázaro, ele vai ter um início muito difícil. E aí o que eu falei do Abel Ferreira quando ele chegou no Palmeiras vale
Se de fato, e aí a gente vai ser repetitivo, se de fato for o Vitor Pereira, ele chegar no Corinthians, cabe ao parte do treinador ter a humildade, e ele já é um cara mais consolidado. O Abel não era ninguém quando ele chegou no Palmeiras. Ele já é um cara mais consolidado. E aí, às vezes, a vaidade fala mais alto. Vou chegar pondo o que eu quero. É igual o Paulo Souza no Flamengo. Chegou já colocando um monte de regra, porque já é um cara mais consolidado. Mas tudo bem, o Flamengo estava em outro momento, estava em pré-temporada, né? O Paulo Souza chegou no momento certo. O Vitor Pereira, se chegar, se for ele, vai pegar o carruagem andando. Então ele vai ter que ter a humildade de entender o trabalho do Lázaro, seguir com isso pelo menos, para que ele consiga o resultado e aí não caia na armadilha de querer mudar tudo do dia para a noite e começar a acumular mais maus resultados em sequência. Então vai, por parte do treinador, vai caber essa humildade de conversar com o Fernando Lázaro, de entender onde que foi o que o Abel Ferreira fez. Mas aí o Abel Ferreira era algo diferente, porque ele não era um cara consolidado, ele não era um cara consagrado. Então ele veio justamente com esse perfil. Cara, assim, eu não sou um medalhão. O Palmeiras está jogando bem com esse Cebola, né? Chegou aí com esse tal de Cebola aqui. Vou continuar, vou seguir com o que esse cara tá fazendo, porque se tá ganhando, ele tá fazendo coisas boas, já é algo bom para que eu aprenda coisas novas, e foi isso que ele fez, ele partiu daí. Então, talvez pro Vitor, como o tempo vai ser muito curto, porque se ele for anunciado, se ele for anunciado hoje, de fato, aí vai ter o tempo dele vir, né, que talvez seja só na semana que vem, e aí já encurta ainda mais o tempo de preparação que ele tem, não sei, pode ser que tenha coisas a acertar fora do Brasil, pode ser que venha na outra semana ainda. Então tem esse problema também, de você contratar um treinador português, tem esse problema que não dá pra saber se o cara chega semana que vem também. É óbvio que a gente espera que sim, se for anunciado hoje, a gente espera que o cara venha na semana que vem, mas não dá pra saber. O cara tem que acertar as coisas dele lá, eu não sei se é tão fácil pro cara fazer isso. É óbvio, mas ele deixa alguém pra cuidar das coisas dele. Tudo bem, isso todo mundo faz. Mas se ele quiser fazer isso pessoalmente, entendeu? Aí o tempo de preparação é ainda mais curto. E aí por isso que eu repito, ele vai ter que ter a humildade de entender o trabalho que está fazendo o Lázaro e seguir com isso, pelo menos no momento inicial, e aos poucos ir mudando o time da forma como ele gosta, né? Como ele gosta de jogar. Espero que ele tenha essa humildade de fazer isso, de entender que o futebol brasileiro é diferente, que já tem uma equipe que está jogando bem de um jeito diferente, do dele, no caso. Então eu espero que ele consiga, que ele chegue, que ele coloque, que ele considere tudo isso e comece a arrumar as coisas do jeito dele à medida que a temporada vai evoluindo, à medida que ele tenha mais tempo, à medida que ele vá conquistando mais respaldo. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Se vai dar certo ou não, aí são outros 500. O Paulo Souza já é muito questionado hoje por vários torcedores do Flamengo, né? E é um cara que teve pré-temporada. Então ele ainda está em adaptação. O Paulo Souza ainda está em adaptação. Se o Vitor Pereira, de novo, e eu vou se repetir, se for ele de fato, se o Vitor Pereira chegar e precisar de um tempo de adaptação semelhante ao do Paulo Souza, aí vai complicar, né? Aí vai ser complicado a vida do Corinthians. Agora, se ele for igual o Abel Ferreira, que chega, abraça um esquema tático que era diferente do dele, né? Talvez não fosse tão diferente do dele, mas um esquema que já estava funcionando, ele abraça isso e segue com aquela ideia, aí a coisa vai tender a fluir. Agora, se ele vem, chega com coisas totalmente... O Paulo Souza não tinha o que seguir, né? Infelizmente é isso. O Paulo Souza ele veio justamente para criar algo da maneira dele, porque o torcedor não gostava do jeito do Renato Gaúcho nem do Rogério Ceni. Eles gostavam do jeito do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus não teve transição do Jorge Jesus para o Paulo Souza. Não tinha que o Paulo Souza continuar. Então Paulo Souza veio para recriar o Flamengo, recriar o jeito de jogar, no caso, né? E aí ele está penando, ele está aprendendo, ele está melhorando, ele está evoluindo. Se de repente o Vitor Pereira precisar desse tempo, aí vai ser complicado, porque o Corinthians precisa de um time jogando bem para ontem. Já está jogando bem,
Mas não tem margem agora para você fazer experiências, para você querer mudar. Não tem margem. É realmente bastante limitado o tempo de preparação que ele vai ter. Mas, repito, é um cara experiente. Quando o cara é experiente, o que a gente imagina? Que ele vai usar essa experiência a seu favor, que ele vai entender que neste momento ele precisa de resultados, então ele vai ter que abrir mão de algumas coisas daquilo que ele acredita. E aos poucos ele mudando. Então, esse é o nome da vez. Quando ontem se dizia que o Corinthians ia olhar para o mercado sul-americano, aí passa um dia, ontem, anteontem, passa um dia, não passa nem 24 horas na verdade, e o Corinthians e aparece essa notícia de que o Vitor Pereira está muito perto do Corinthians, está tudo acordado, né, e que pode ser anunciado ainda hoje, tá? E seria ideal que fosse anunciado hoje, porque quando ele vem, aí é um ponto de interrogação. Pode ser semana que vem, pode ser na outra, porque vou repetir, ele não é do Brasil, ele tem que acertar as coisas dele, a vida dele, mas ele deixa o procurador, tudo bem, tem tudo isso, pá. Então o melhor dos cenários, imagina que ele chega na segunda, aí beleza, é ruim, porque já tá chegando tarde, mas pelo menos antes tarde do que nunca. Agora, se ele não chegar na segunda, poxa, aí vai ficar cada vez mais complicado, né? Essa pré-temporada, né? Esse tempo de preparação dele com o Corinthians, com o futebol brasileiro, neste momento com o futebol paulista, vai ficando cada vez mais curto e vai dificultando. Ele vai ter menos tempo para fazer as coisas do jeito que ele gosta. Então espero que ele consiga chegar o quanto antes, né? Já na segunda-feira, se possível, se ele for o cara mesmo. E vamos ver se rola aí algum pronunciamento do Duílio, né, o presidente do Corinthians, que durante ao longo deste período todo, desde que o Silvinho foi mandado embora, se manteve em silêncio em relação à contratação do novo treinador. A diretoria segue silenciosa e esse é um dos motivos pelos quais, né, torcedores ficam ansiosos, pelos quais a imprensa fica ansiosa e alguns torcedores receosos também. Por quê? Pelo silêncio, pelo que está acontecendo, quem que vai vir, quem que é o nome. Não pode errar. Então o torcedor fica nessa preocupação, fica na ansiedade, o que eu acho que é legítimo. E eu espero que hoje o presidente Duílio se pronuncie sobre o que foi essa saga aí para trazer um novo treinador e se vai anunciar de fato o Vitor Pereira, que aí sim a busca termina, respira aliviado, né? E segue com o projeto agora é vida que segue pro Corinthians. Vamos esperar pelo melhor, obviamente, mas a gente vai acompanhar. Devido a todas as reviravoltas que aconteceram recentemente, é melhor a gente esperar um pronunciamento oficial para saber quem o que aconteceu. Não dá para cravar nada, então vamos ter essa paciência de esperar, mas pelo menos ao meu ver, me parece ser um bom nome. Não conheço, nunca vi uma partida de uma equipe treinada por esse treinador, né? Você pode procurar no YouTube, mas você assistir no YouTube cortes e melhores momentos não é a mesma coisa que você ver 90 minutos, tá? Então por isso que eu não gosto de me basear em ver melhores momentos. Você pega os melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho, você vai ficar embasbacado. Você vai falar que o cara é melhor que o Neymar, que é melhor que o Pelé. Aí você pega pra ver os melhores momentos do Pelé e você vai ver, não, caraca. Aí o Ronaldinho Gaúcho fica no chinelo, né? E aí parece que o Pelé foi um gênio, não tô aqui falando que não é. Mas parece que o Pelé, o Ronaldinho Gaúcho, os melhores momentos do Neymar, do Ronaldo Fenômeno, parece que eles faziam aquilo todas as partidas e não era bem assim, né? Eles são hoje o que são porque eles tinham momentos de genialidade que aí eram decisivos e o Pelé muito mais que todo mundo. E aí os grandes lances do Pelé são coisa pra gente ficar embasbacado. Mas ele não fazia aquilo a partida inteira. Por isso que eu falo, às vezes os melhores momentos passa a sensação de que aí você vai pegar os melhores momentos, né, do Vitor Pereira, né, como treinador, vai parecer que o cara é uma lenda, né? Por isso tem que tomar um certo cuidado. Por isso que eu não gosto muito de ver. Porque às vezes falar, por que você não vai procurar no YouTube? Porque não adianta. É tendenciado, entendeu? Ou você vai pegar os melhores momentos ou os piores momentos. E nenhum dos dois é o bastante para você
gerar uma opinião sobre se o cara é bom ou não. E por isso que eu prefiro muito mais ler um texto de um jornalista que fala os pontos fortes, os pontos fracos. Eu prefiro muito mais ver um texto de jornalista que eu acredito que, pelo menos alguns jornalistas que eu gosto de ler, faz um trabalho sério e levantou informações bastante relevantes. Por isso que eu prefiro mais ler esse compilado do que ficar vendo melhores momentos, que é muito legal, pô, procura aí. Melhores jogadas do Ronaldo Fenômeno. É um absurdo. É um absurdo. Não tô aqui querendo falar que ele não é fenômeno. Aí não fazia aquilo os 90 minutos, esse é o ponto. Ele tirava uns truques da cartola em todas as partidas, isso é fato. Não todas, não sei, 99% das partidas. O Ronaldo Fenômeno tirava algo da cartola. Mas, 100% é difícil, né? Tem dia que você não tá bem mesmo, você acorda mal. E aí eu falei, não é que o cara não é fenômeno, é ser humano, todo mundo tem um dia ruim. E aí baixa, putz, os caras, era difícil marcar o homem, era difícil mesmo, mas não é que ele fazia aquilo o jogo inteiro, calma, né? Até porque não dá. O grande lance da genialidade é essa, ele tirar um coelho da cartola em momentos difíceis. Por isso que foi tão decisivo, por isso que se consagrou da forma como se consagrou, por isso que é um monstro hoje, é uma lenda, é uma das grandes lendas do futebol mundial. Então, é legal ver os melhores momentos, mas às vezes aí você fica tendenciado, né? Procura os melhores momentos não vamos pegar alguém do tamanho do Ronaldo, pega os melhores momentos do Salah, por exemplo. Você vai falar, pô, o Salah é melhor que o Romário, melhor que o Ronaldo. E não é, velho, não é. Assim, todo respeito a quem é fã do Salah e todo respeito ao Salah, mas não é maior que o Romário e nem que o Ronaldo. Mas aí os melhores momentos enganam, né? Porque hoje, com a tecnologia que tem hoje, é muito mais fácil você acompanhar os jogos do Salah do que era, por exemplo, do Romário no seu auge ou do Ronaldo do seu auge. É claro que tem muitos vídeos hoje no YouTube, a qualidade da imagem é um pouco ruim, mas hoje para você colocar alguma coisa na internet, você assiste um jogo da Premier League, vê o Salah, pega um lance cabuloso e já coloca na internet. E aí vai parecer que tem muito mais material e aí vai parecer que ele é muito mais craque, mas não é, né? Por isso que eu falo, eu não gosto de ficar vendo muitos melhores momentos. Eu gosto de ver pra mim, assim, como entretenimento. Agora, pra fazer uma avaliação sobre alguma coisa, eu acho um pouco perigoso, tá? Pular rapidamente sobre Santos, né? O Santos também tá seguindo na busca. E aí, aparentemente o Santos tem dois nomes aí na pauta: Fabian Bustos e Renato Paiva, tá? E outros nomes que vão sendo oferecidos e que a diretoria vai avaliar. Fato é que o Corinthians parece que chega a fim à busca de um novo treinador. O Santos assistiu tudo isso de camarote e se quiser trazer um treinador da Europa, vai passar pelo mesmo perrengue, vai ficar aí 2, 3, 4, 5 semanas, um mês, né? 5 semanas já é mais de um mês, na busca de um treinador europeu, pela decisão de não ter trocado o Fábio Carille no final da temporada, a mesma coisa que fez o Corinthians pela decisão o Fábio Carille era diferente, tá? Apesar de alguns torcedores não gostarem muito dele, não teve o nível de rejeição que chegou o Silvinho. O Silvinho só teve paz, por quê? Porque o Corinthians brincou de ser mágico, né? O que foi brincar de ser mágico? Ajudou a rebaixar o Grêmio, perdendo do Juventude. Era Juventude, né? Fora de casa. Ficou com aquela brincadeira de trazer o Cavani, de trazer o Luis Soares, anunciou o Paulinho. E aí todo aquilo que o torcedor corintiano falava mal do Silvinho antes do rebaixamento oficial do Grêmio, tudo aquilo foi jogado para baixo do tapete. Mas o nível de rejeição já era alto. A diretoria já sabia disso. Preferiu fechar o olho. Preferiu fazer vista grossa. Por quê? Porque eles gostavam do Silvinho e preferiu fazer vista grossa. E depois, pagou para ver. E tá aí. O resto é história. Mas agora é uma história que recomeça. Pelo menos a gente espera isso. E a gente vai seguir no aguardo. E assim que a gente tiver qualquer nova notícia, qualquer pronunciamento oficial, a gente volta e grava mais um podcast para vocês, tá certo? Galera, valeu demais. Ótima semana para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.